Epigrama segundo, dos segredos da natureza. Nutrix eius terra est. A terra é sua nutriz. Disse que Rômulo pressionou os ásperos seios de uma loba e que Júpiter mamou nas ubres de uma cabra. Seus feitos confirmam essas histórias. Que há de estranho, então, que a terra tenha alimentado com seu próprio leite as entranhas da tenra prole dos sábios? Se um animal pequeno nutriu tão grandes heróis, quão grande será aquele cuja nutriz é o próprio mundo terrestre? No primeiro epigrama falamos sobre capturar no vento o embrião solar e furioso e colocá-lo no nosso ventre para que seja depurado e alcance um novo significado. Nós entendemos que é preciso fecundar o vento, transformar aquilo que é tempestuoso em algo em desenvolvimento natural dentro de nosso vaso. Relacionamos isso para permitir, com a permissão de que sejamos encontrados por algum forte valor interior, algo que no vazio do vento, do espírito, do calor da alma, possa se desenvolver naturalmente do inconsciente, enquanto nem saibamos exatamente o que é, mas que atinge a maturação de chegar ao nível da consciência. Na metafísica cristã paulina, estaríamos falando sobre um período em que enxergamos a nós mesmos como que em espelho e de maneira confusa, mas que, enfim, nos veremos face a face. Que agora o meu conhecimento que tenho de mim mesmo é limitado, mas que depois conhecerei como sou conhecido. Mas quando esse desenvolvimento natural chegar à maturidade, quando essa divina criança nascer para o mundo e vindo esse rebento do nada, quem pariu Mateus para que o balance? Novamente a tábua esmeraldina tem a resposta. Na tradução de Jorge Ben, Sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento o trouxe em seu ventre, e a terra é sua nutriz e receptáculo. Desnecessário dizer que a terra é nutriz de tudo que é necessário, mas foi rejeitado. A psicologia contemporânea coloca, com razão, bastante ênfase no efeito da dinâmica psicológica dos nossos genitores e o imenso efeito em nosso desenvolvimento como adultos. Mas a sala de terapia corre o risco de virar um culto à inocência do cliente e a uma insensação interminável ao nosso passado para expurgar o mal que nossa mãe fez. Ficaria muito mais barato ao analisado se o primeiro comentário do analista às queixas parentais fosse: tá, mas você morreu? Se você me ouve agora, é bastante provável que quaisquer que tenham sido os pecados dos seus pais, avós, fundadores do seu país, Adão e Eva, a sua verdadeira identidade não é nutrida ou desnutrida só por eles. Lembremos-nos da divisão tripartite da alma que Maier faz no prefácio de Atalanta Fugens: a vida vegetal, a vida sensível e a vida inteligível. Ainda que a vida vegetal e sensível sejam mesmo colocadas na conta dos genitores, há ainda um espaço de conhecimento e inteligência individuais que quem verdadeiramente nutre nunca se cansa ou nunca recusa as divinas tetas. O abandono de Rômulo e Remo não impediu que Roma fosse fundada, uma vez que era desígnio dos deuses. Então a natureza, em forma de lobo, os nutriu até o próximo ciclo. Júpiter, escondido da fome de Zeus, teve na cabra Malteia seu alimento. Esses dois exemplos do segundo epigrama mostram a capacidade infinita da terra de contentar a criança dos sábios. Isso também revela outro secretis naturae,
segredo da natureza, a necessidade de uma origem rebaixada no caminho do herói. Os heróis são forjados embaixo do trono da necessidade, e isso não os impede quando se tornam uma manifestação poderosa. Se trocarmos o termo herói por ego, podemos ter uma noção do que é um grande perigo a inflação egóica a que estamos sujeitos na psicologia positivista. Sem o reconhecimento de uma origem medíocre ou simples, sem humildade, o ego não encontrará sustentação para nada que tente construir sobre si, como alguém que constrói na areia e não na rocha. No segundo discurso que acompanha esse epigrama e essa fuga, Maier destaca o axioma de que aquilo que nutre se transforma no nutrido, se assimila a ele passando por uma transformação. Destaca também que aquilo que nutre deve ser suscetível a uma transformação. Ou qual de vós daria uma serpente ao recém-nascido que clama por leite? Sendo médico, Maier lembra a necessidade do leite materno, aspas, para a saúde, para a semelhança de substância e disposições, para a força do bebê. A visão dele da natureza é que o semelhante se alegra com o semelhante e procura imitá-lo, tanto quanto pode, por um certo consenso e concordância silenciosa, por uma participação mística. Rômulo e Júpiter exemplificam também essa transformação pela nutrição, já que tanto um precisou da sagacidade de uma loba para fundar Roma, como o outro bem usou o ímpeto caprino ao conquistar o pai. Nós nos transformamos naquilo que nos nutre. Essa é uma verdade que precisamos refletir com muito mais cuidado. Na época de Reels intermináveis, X-vídeos, tigrinhos, nós nos tornamos aquilo que nos nutre. Maier menciona ainda que na natureza, a vida dos mamíferos começa com duas sementes sagradas que se encontram e que depois da gestação é alimentado com leite. Mas também nos lembra em muitos casos da natureza, onde a semente sagrada já está unida, como num ovo. E aí o que é necessário é somente um ninho feito pela mãe passarinho e seu calor. Mas que grande mistério da natureza é que a obra do galo e da galinha ainda será concluída se o ninho e o calor vierem de qualquer outra fonte. Por isso se diz que a verdadeira nutriz de toda a obra é a terra. Na opus alquímica, o embrião do vento do norte deve estar abrigado no vaso, deve receber calor e também nutrição. Falamos sobre o vaso no epigrama primeiro, sobre o calor. Maier diz agora que pode ser de diversas fontes, do forno, do esterco em putrefação, do sol, do ar. A arte alquímica, sendo uma serva da natureza, só se desenvolverá se cooperar com ela. Se pensarmos na construção da nossa própria alma como uma grande opus alquímica, que talvez seja a única e necessária obra, estaríamos ainda falando em apenas fornecer agora calor àquele embrião. Seria aproveitarmos a confiança na obra que estamos começando a realizar para descansar e estar receptivo às transformações naturais da vida, sabendo que elas são o leite, às vezes indigesto, mas necessário para o nosso processo. Os ventos impetuosos de quando a obra se inicia agora devem encontrar o abrigo íntimo do vaso, o autocuidado, a higiene emocional e psíquica, mas também a realidade do abrigo que nos é fornecido pela terra. Estar atento a essa realidade de abrigo, do sol que se põe e nasce, do cheiro de mato, do vagalume, se você ainda conseguir achar um. Diria talvez até que, antes de qualquer coisa, mesmo morando ao relento,
preciso se sentir em casa nesse planeta. Mesmo sabendo que vamos morrer, preciso se sentir em casa neste planeta. De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem para a gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Parvula sitan heros bestia pavit quantus